Relatório A. Os irmãos Brazão são citados no relatório? Sim, são. Ministro Alexandre, a essência do meu brevíssimo voto. Nós temos duas colaborações premiadas. Quais os elementos de corroboração que foram aqui apresentados e que eu apenas faço um brevíssimo resumo, posto que já houve a apresentação exaustiva por Sua Excelência, o relator, desempenhando o papel que lhe cabe, e assim pelos eminentes pares Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. Primeira corroboração das colaborações. As duas colaborações premiadas convergem. Há pontos de diferença, que foram muito bem apresentados pela tribuna, mas, no geral, elas são convergentes. Élcio descreve basicamente a mecânica do dia. E eu li e reli, nesses meses, ambas as colaborações. E Rony Lessa, obviamente, por estar um degrau acima na cadeia de mando, faz uma narrativa mais ampla. Mas quero destacar que esta convergência é tão plena que Élcio afirma que, abre aspas, havia uma vigilância, o Edmilson Macalé esteve presente em todas, inclusive foi através do Edmilson que trouxe, Edmilson Macalé, que trouxe, vamos dizer, esse trabalho para eles. Essa missão para eles foi através do Macalé, que chegou até o Rony. Ou seja, os detalhes de como se deu a deflagração do comando para perpetração ou autoria material convergem em relação a ambas as colaborações premiadas. Tanto o Rony quanto o Élcio colocam na cena desta empreitada delituosa a figura do Macalé. E isso faz com que nós tenhamos uma credibilidade adicional em ambas as colaborações causadas pela convergência. Primeiro elemento de corroboração, portanto, convergência das duas colaborações premiadas. Segundo elemento de corroboração, os liames subjetivos estão provados. Não há nenhuma dúvida, sequer irrazoável, dos liames subjetivos entre os réus Domingos Brazão e João Francisco Brazão, com Macalé e, sobretudo, com Robson. Robson assessorou, Robson participou e tem uma longa relação com essas pessoas que foram apontadas como os autores imediatos dos homicídios. Segundo elemento de corroboração, de confirmação, portanto, os liames subjetivos estão provados. Eles não são uma construção mental. Imaginemos que o colaborador tivesse dito que o mando teria partido de uma autoridade religiosa, de um bispo. Podia citar vários nomes. Ora, os liames subjetivos estariam provados? Não, não estariam provados. E isso, obviamente, retiraria o peso da corroboração. O que confere peso às colaborações é a corroboração dos liames subjetivos que estão exaustivamente provados, inclusive com atos publicados nos diários oficiais. Terceiro elemento de corroboração, o testemunho de Orlando Oliveira de Araújo. Testemunho, obviamente, de uma pessoa integrante da organização criminosa, como só ia acontecer nesse tipo de organização no mundo. Quem estuda literatura da Operação Manipulite na Itália ou do desbaratamento das organizações mafiosas na Itália sabe, evidentemente, que há intensamente a participação dos próprios integrantes do bando no fornecimento de elementos de convicção para a atuação das autoridades estatais. Então, o terceiro elemento de confirmação, o depoimento de Orlando Oliveira de Araújo. O quarto elemento de corroboração. João Francisco Brazão e Domingos Brazão lidavam com terrenos na Zona Oeste? Sim.
Ocupavam? Sim. Faziam transações imobiliárias com um terreno? Não, com dezenas. Isso está provado nos autos. E, portanto, serve para conferir credibilidade, como disse a palavra dos colaboradores. Houve uma ação de uso capião? Sim. O advogado desta ação de uso capião era assessor do Brasão? Sim. Isso está provado nos autos. E isto é, a meu ver, o quarto elemento de corroboração. O quinto elemento de corroboração. Existiram projetos de lei na Câmara Municipal que se articulavam com essas operações de invasão, grilagem, ocupação, posterior legalização e comercialização de terrenos? Sim, existiram tais projetos. Esses projetos foram votados? Sim, foram. A vereadora Marielle votou contra os projetos? Sim, votou contra. Então, é um fato objetivo que converge em relação à narrativa do colaborador. A votação foi no dia 23 de novembro de 2017. Sexto elemento. São apenas 10. Na verdade, eu elenquei 30. Eu estou trazendo 10 em homenagem ao direito humano à alimentação, né, de todos nós. Sexto elemento de corroboração. Houve uma CPI das milícias? Houve. Há um relatório? Há. Os irmãos Brazão são citados no relatório? Sim, são. Portanto, aí sim fantasioso imaginar que todos esses elementos empíricos não servem para confirmar que a delação não é uma construção mental artificial. Isto seria fantasioso, porque são tijolos no edifício da formação da livre convicção motivada. Sétimo elemento. Existe um senhor Laerte? Sim, existe. O senhor Laerte tem ligação com milícias em atuação no Rio de Janeiro? Sim. Ele foi infiltrado no PSOL? Sim, foi. Ele era informante dos elos da cadeia criminosa? Sim. Não há dúvida razoável em relação à existência desse fato objetivo. Oitavo e antepenúltimo elemento de confirmação dos que me pareceu os mais expressivos. A vereadora Marielle foi monitorada? Sim, foi. Outros líderes deste partido político foram monitorados? Sim, foram. Ou seja, objetivamente havia uma altercação que exclui a possibilidade de ter sido um crime por engano, como já aconteceu, infelizmente, no Rio de Janeiro. E exclui a ideia de que foi um crime de momento, um impulso. Não, foi um crime adredemente preparado, planejado. E o ministro Alexandre teve a experiência, como eu, graças a Deus, tive também a experiência de lidar com polícias, tanto em nível estadual quanto em nível federal, e aqui homenageio a Polícia do Supremo, a Polícia Judicial, que está aqui acompanhando o julgamento, e sei que, como toda instituição humana, ela tem, todas mesmo, inclusive a nossa, ela tem a marca da falibilidade, todas elas têm, mas, como disse o ministro Alexandre, as polícias, no mais das vezes, vão na direção correta, sobretudo quando querem ir, obviamente. E, neste caso, a atividade policial demonstrou que houve esse monitoramento por semanas, que é típico de organização criminosa. Ministra Carmen, eu lembro que, quando tive a honra de exercer a função de ministro da Justiça, foi apreendido aqui na periferia de Brasília um caderno de um integrante do PCC. E o que havia neste caderno? Cenários de alvos. Cenários de alvos. Os alvos mais diversificados possíveis, dos 3 poderes da República, artistas. Ou seja, o crime organizado, nas suas várias modalidades, que não são excludentes, é falso que milícia é uma coisa, tráfico é outra, narcomilícia, com elementos presentes no mundo jurídico formal,
há uma narrativa falsa, segundo a qual o núcleo do crime organizado está nas periferias. Se fosse assim, ele já tinha sido exterminado. Do pior modo. E nós sabemos que o núcleo do crime organizado não está no mundo dos invisibilizados, está no mundo dos muito visíveis. E nós vimos, ministro Alexandre, e não vai aqui nenhuma crítica ao Estado de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência sabe da estima que eu tenho por São Paulo, embora confesse que considero o Rio a capital afetiva do Brasil, mas São Paulo, durante muito tempo, se dizia o crime organizado de São Paulo é diferente do Rio. Se isso foi verdade em algum momento, não mais o é. As operações mostram que as lavanderias de dinheiro, com nomes de fundos, de fintechs e etc., são as mesmas para a corrupção e para o crime armado, de tráfico, de milícia. Então, nós temos um bloco criminoso. E esse bloco criminoso faz monitoramento de cenários, e foi exatamente o que aconteceu nesse caso, antes dos dois últimos elementos. Ouço com alegria a ministra Carmen. Não, era apenas um comentário. Eu agradeço muito sempre a gentileza de Vossa Excelência, ministro. Se não fosse no centro e não periférico, com certeza não se teria a eficiência, entre aspas, que se tem hoje no crime organizado. Porque é este núcleo central, com presença, como diz Vossa Excelência, no centro do poder, que faz com que se garantam essas práticas. Vossa Excelência quase que antecipa e, portanto, tira o valor do último elemento que eu iria apontar, que é exatamente esse, como Vossa Excelência fez com mais brilho. O nono e penúltimo Marielle estava fazendo reuniões em comunidades? Sim, estava. A atuação política de Marielle em bairros populares, oferecendo alternativas aos serviços vendidos, como disse a ministra Carmen, pela milícia, era objetivamente existente? Sim, era. Há fotos, inclusive, nos autos dessas reuniões, há narrativas, há agendas. E, finalmente, ministra Carmen e eminente relator, o último elemento de corroboração. Uma investigação tão falha, tão lenta, tão negligente, só é possível na presença de elementos de muito poder para explicar a quantidade de absurdos que marcam esse caso. Não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. Eu diria que esse crime foi pessimamente investigado. E foi pessimamente investigado no começo, de modo doloso. Porque quem percorre os autos, como eu percorri várias vezes, na dúvida profunda que eu me permito e exijo ter, vai identificar que a mesma eficiência, ministra Carmen, que houve quando se identificou aquele bárbaro assassinato, por engano ou não, do irmão da deputada Sâmia Bonfim. Não por acaso também no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Em questão de semanas, se chegou ao resultado. Dias, talvez. Foram feitas perícias, diligências. E, neste caso, não foi por quê? Porque um eminente advogado aludiu na tribuna que, apesar de ter a honra, por tradição familiar, de ser botafoguense, não sou do Rio de Janeiro. Mas conheço um pouco o Brasil, conheço um pouco o Rio de Janeiro, e nós sabemos que o drama do crime organizado lá está exatamente na imensa força que isto há no mundo da política, no mundo empresarial, e isso explica a quantidade de desafios que até hoje nós enfrentamos, nós como pátria, como nação, como disse a ministra Carmen. Então, o décimo elemento de corroboração que destaco das colaborações
é exatamente uma investigação absurdamente falha, lenta, negligente, que mostra que havia mãos poderosas movendo fios para impedir a adequada elucidação do crime. Então, com esses, como disse, eu anotei, e anotei mesmo, como sempre faço. Um dos advogados disse, eu acho que foi o doutor Kleber, que ele é advogado das antigas, não, foi o doutor Márcio, disse que era advogado das antigas, eu também sou das antigas, doutor, o senhor não está sozinho. Eu faço anotações à mão, ao longo do julgamento, e fui consultando, ouvindo meus pares, e como disse, poderia relacionar 30 elementos que me dão a tranquilidade que eu preciso ter como ser humano, de que estou fazendo o meu trabalho da melhor forma, com a livre convicção, motivada na persuasão racional, que afasta qualquer dúvida razoável quanto ao valor probante conferido às colaborações, em razão das múltiplas corroborações aqui aludidas. Por tudo isso, nobres pares, senhoras e senhores, como disse, a motivação não é um adereço, a motivação é cumprimento de um dever e, ao mesmo tempo, garantia democrática da sociedade, de que aquele juiz ou juíza está atuando com os melhores propósitos. E, por isso, faço questão de, mesmo sendo o último a votar e com o resultado já definido, demonstrar a motivação para que haja a certeza minha e, sobretudo, dos jurisdicionados e das jurisdicionadas, de que o julgamento se dá nos termos da lei.